E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de nós sermos polêmicos. Hoje eu preciso de toda a sua atenção porque nós vamos falar de assuntos quentes. Falando desse jeito parece até que é canal de fofoca, né? Bíblia, evolucionismo e o Big Bang. Será que tem alguma relação entre esses três? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje, então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, hein? Tenho ouvido muita gente falar, nossa, eu não sabia que tinha saído vídeo seu. Tem que ativar o sininho, tá? Vai aqui embaixo, é bem facinho. Vai num símbolo que tem um sininho, você vai apertar nele e deixar na opção todas. Aí já era. Vai receber todas as notificações de vídeos, dos shorts, né? Dos vídeos curtos e também da comunidade. Que inclusive nós, nessa semana, não sei que dia que foi, eu deixei a imagem, né, a thumbnail desse vídeo de hoje. Então dei um spoiler pra vocês sobre o que a gente ia falar hoje, né? Então hoje é um vídeo polêmico, é um vídeo de curiosidades também. Hoje é a parte 1 desse vídeo, tá bom? Então a parte boa é que nós vamos ter também um vídeo durante o meio da semana, tá? Então a próxima semana nós vamos ter um vídeo ali por volta da quarta, da quinta-feira e também no outro final de semana, tá? Então hoje é a parte 1 de duas partes do vídeo de curiosidades e polêmicas em Gênesis 1, tá bom? Então puxa uma cadeira, vem comigo, porque hoje a gente vai falar de Bíblia. Se tem uma coisa que, se já não temos feito, precisamos hoje começar a fazer, é enfatizar Deus como Criador. O apóstolo Paulo, pregando em um dos maiores tempos filosóficos de sua época, onde muitos perguntavam aquelas perguntinhas que nós já ouvimos muito na escola, né, na matéria de filosofia: quem sou eu, para onde vou, por que eu vivo? É nesse tempo, é nesse cenário que ele de cara já começa sustentando a imagem de Deus como Criador em Atos 17:24, dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. A Bíblia tem um objetivo muito nítido, que é voltar a sua narrativa para o Criador. Ela sempre o exalta e é clara, dizendo que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas David, por que eu devo sustentar tudo que a Bíblia diz? O que me comprova que as palavras deste livro sagrado são reais, são verdadeiras. A Bíblia traz predições realizadas antecipadamente, ou seja, há muito tempo atrás, e que muitas delas já se cumpriram e outras se cumprem ainda nos dias de hoje. Nós sabemos que o grande dia não chegou ainda e, baseado nisso, biblicamente, nós temos muitas profecias, né, muitas palavras do livro que ainda se cumprirão. Além de tantas predições e profecias que se cumpriram, nós temos também algo mais palpável, mais notório, que cientificamente nos dão informações sobre a veracidade bíblica. Essas informações têm sido trazidas pela arqueologia. É uma cultura, né, um estudo de cultura que tem se intensificado nos últimos anos. Nós tivemos um crescimento muito forte dessa procura arqueológica nos séculos 18 e 19 e depois um bom tempo sem essa compulsão da ciência. E nos últimos anos nós vemos a volta dessa forte procura e o interesse por encontrar esses fatos bíblicos arqueológicos. Só para não passar em branco, eu vou trazer um para vocês aqui que fala sobre os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Eles são fragmentos de pergaminhos, incluindo textos bíblicos que são datados aproximadamente entre 200 anos antes de Cristo e 68 anos depois de Cristo. E por que isso é legal? Porque além de termos a comprovação da veracidade bíblica, nós também temos a comprovação de que os manuscritos do Antigo Testamento foram preservados com altíssima precisão ao longo de todo esse tempo. Então sim, a Bíblia ela é uma fonte segura, ela é verdadeira, além de sim, né, nós sermos totalmente moldados e transformados por ela. Quem já teve essa experiência com a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. E aqui nós entramos na primeira pergunta polêmica já. A Bíblia e ciência não podem em momento algum andar juntas?
importante compreender que mesmo que a Bíblia não se esforce para explicar e descrever o processo, ela não o contradiz. Precisamos ter em mente, então, que nós que somos crentes nesse livro, não devemos focar na descrição do processo da criação, porque seria perder tempo com algo que o próprio Criador não se interessou em registrar no texto sagrado. Então, assim, nesse vídeo eu estou falando sobre, a gente vai falar sobre as teorias, mas o que fica de lição é que no nosso dia a dia, ao nós de repente sermos confrontados por alguém, existem pessoas que na palavra de Deus querem comprovar as teorias delas, enfim, e nós somos confrontados. Não tentem explicar o processo, a descrição da criação, porque nem a Bíblia dá com clareza, ela explica com clareza o processo de criação. Então nós não devemos inventar coisas, tá? Nós podemos sim dar as nossas opiniões, mas não vamos gastar energia nisso. Vamos gastar energia em evangelizar Cristo, em levar Cristo, em levar as boas notícias e tudo aquilo que Ele fez. Amém. Quero conversar com você agora sobre uma teoria. Ela é conhecida como teoria do intervalo. Apesar de polêmica, não tem sido vista com maus olhos pelos defensores do criacionismo a qual nós pertencemos. Para contextualizar essa teoria, nós precisamos voltar em Gênesis 1, os versículos 1 e 2, que dizem assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos no primeiro versículo que a terra fora criada. E no segundo versículo, o texto vai dizer que ela está sem forma e vazia. Em Isaías 45, verso 18, nós lemos: O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O texto é bem claro dizendo que a intenção de Deus não era que a terra ficasse vazia e sem forma. Mas no versículo 2 nós encontramos uma terra justamente vazia e sem forma, o que nos indica que o propósito e a obra não estava completa ainda. É nesse momento que a teoria do intervalo entra, acreditando que há um intervalo entre o capítulo 1 e o versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e o capítulo 1 e o versículo 2, a terra veio estar sem forma e vazia. Como nós vemos que esse não era o propósito de Deus, abre-se um espaço para pensarmos na existência de um processo de criação que não foi em um estalar de dedos, ou seja, que não teve uma conclusão imediata. Dito isso, eu quero retomar o assunto em que fé e ciência se excluem. A respeito do conhecimento, ciência, em Daniel 12, o versículo 4, diz que no fim dos tempos, a ciência, o conhecimento científico se multiplicaria. A capacidade que temos hoje, de tudo aquilo, toda a tecnologia que nós conseguimos estudar, que nós conseguimos comprovar, é impressionante. Porém, essa ciência, essa tecnologia, não vem para determinar a nossa fé. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sim que a nossa fé não necessariamente contradiga tudo o que a ciência afirma. É claro que existem coisas que a ciência diz que nós podemos, com clareza bíblica, com fundamento bíblico, contradizer, como por exemplo, a teoria em que nós evoluímos e que nós viemos dos macacos, dos primatas. Não, a gente sabe que a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então isso nos dá a certeza que foi uma criação de Deus pontual e definitiva, sem espaço para evolução. Porém, eu quero colocar em pauta aqui uma afirmação que nós inconscientemente temos com frequência, que é: a criação e o descanso de Deus aconteceram em 7 dias de 24 horas. A minha pergunta é: será que aconteceram em 7 dias de 24 horas mesmo? Mas a Bíblia diz que passou a noite e que passou o dia. Ok. Mas será que essas palavras são literais? Porque a Bíblia está cheia de linguagens poéticas e simbólicas e pode estar usando a palavra dia simplesmente como um período de tempo. Ou pode estar falando de um ciclo que tem começo e fim.
Então, qual a razão de assegurarmos que sejam literais? Bom, nós vemos nos 3 primeiros dias, de 7 do total da criação, que não havia sol e lua, né? Eles só aparecem no 4º dia. Então, se o ciclo lua e sol que vai determinar manhã, tarde e noite, como que nós podemos assegurar mesmo que o 1º, o 2º e o 3º dia são literalmente dias de 24 horas? Ah, David, como você está sendo polêmico. Eu avisei. Outra coisa a ser considerada é que o significado de dia no hebraico quer dizer dia, ano, período de vida, tempo, período de ano. Não tem uma definição precisa. E somado a isso, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a definição de dia também não é precisa. Em 2 Pedro 3, verso 8, nós lemos: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E em Salmos 90, o verso 4 diz: diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. Portanto, como que nós podemos definir que os dias da criação foram passados em 24 horas, se a Bíblia mostra períodos de tempo onde o dia não é específico? Uma última questão aqui para contribuir é que no 7º dia, onde a Bíblia diz que Deus descansou, também não se pode detalhar como um dia de 24 horas. Porque afinal em Hebreus 4, a partir do verso 3, Deus se retrata ao seu descanso como um período que ainda não acabou e que futuramente resta um repouso, que significa sabatismos, para o seu povo. Então, se 4 dias de 7 no total nós não temos dias de 24 horas, como que podemos categoricamente afirmar que os outros 3 são dias de 24 horas? O que eu quero dizer com tudo isso não é que devemos acreditar em tudo que ouvimos das teorias, mas que existem, por exemplo, descobertas geológicas da ciência que a Bíblia não contradiz e até descreve como processo de obras das mãos de Deus em um texto um pouquinho longo que nós vamos ler agora em Provérbios 8, a partir do verso 22. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando terminou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Ao ler esse texto eu fico imaginando o surgimento de todas essas camadas geológicas, sabe? As elevações, relevos, crostas terrestres e tudo mais foram surgindo. Nós temos conhecimento que há uma organização dos montes, das águas e do solo proveniente de movimentações rochosas, vulcânicas e das lavas. Isso produz organização. Essa é a palavra. É real, é fato. E a Bíblia não necessariamente contradiz, muito pelo contrário. Ela até sugere uma pequena parte desse processo nos versos 25 e 29. Continuando o raciocínio, nem mesmo a vegetação foi criada pronta. Nos versos 4 a 6 do capítulo 2 de Gênesis nós lemos: E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma neblina que regava o solo. Quando nós voltamos para os versículos primários da criação, existe algo que precisamos entender, que é o princípio ativo da criação. No verso 20 e 24 de Gênesis 1 nós vemos: Depois Deus disse: Produzam as águas abundantemente seres de alma vivente. E no verso 24 diz:
que a terra produza todo tipo de animais. Assim como essa versão que nós lemos, a maioria se volta a esse texto dizendo produzam as águas e produzam a terra. Há uma diferença entre eu dizer produza na água, produza na terra, e Deus dizer produza a água e produza a terra. Essa pequena mudança na frase pode explicar sim o motivo de tanta implicância da ciência, considerando a água e a terra como princípio ativo da criação. É importante novamente nós dizermos que não advogamos a favor da teoria da evolução. Não, tudo se deu exatamente do jeito que a teoria diz. Não é isso. Mas sim que nós temos brigado por algumas coisas que talvez não tenhamos autoridade e fundamento para brigar contra a ciência e vice-versa. Então, de acordo com o que a Bíblia aponta, e repito, o fato de não explicar processos, e realmente nós não devemos gastar energia e tempo tentando dar essas explicações sobre os processos da criação, porque nem mesmo a Bíblia diz sobre isso. Mas os textos sobre a criação de Deus deixam sim espaços e aberturas para que possamos acreditar que há sim uma possibilidade de um período de evolução dos animais da água, do mar, da terra, das vegetações e até mesmo das firmezas da terra, dos montes. Então olha só como que nós brigamos muitas das vezes com tanta veemência com a ciência, mas os dois podem estar certos. Não quero trazer nem novamente esse assunto à tona, mas é só para nós entrarmos um pouco e ventilarmos essas informações. Isso significa que o poder de Deus é limitado? Não, ele poderia fazer tudo em um estalar de dedos, em milésimos de segundos. Mas gente, nós precisamos entender que Deus não estava com pressa. Nós estamos sempre batalhando contra o tempo na vida, e achamos que Deus passa pelo mesmo desafio. Não. Ele é eterno, é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. Deus é atemporal. Então o que nós concluímos disso? Deus ele é o criador de todas as coisas e não há como negar. Nem mesmo as teorias conseguem fugir de um início a partir de tudo em Deus. Uma explosão, quem acendeu a faísca e como isso se organizou de tal maneira? Uma evolução, quem é o princípio de tudo então? Se tem algo que é inexplicável com as nossas palavras é a descrição de Deus. Ninguém explica Deus. A única maneira de sabermos quem é Deus é começarmos uma relação verdadeira com Ele, com fé. Sentir Deus é a melhor das opções dentre todas que nós falamos nesse vídeo. Salmos 46:8 diz: Vinde e contemplai as obras do Senhor na terra. Que estejamos mais próximos do Pai e contemplemos a glória de suas obras. Creia e ative uma relação profunda e constante com o Senhor. Isso será mais do que suficiente para você sequer nunca mais duvidar da existência de um Deus todo-poderoso e o seu domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Que vídeo, hein? Eu vou parar por aqui. Nós vamos dividir em parte 1 e parte 2. Por mais que a parte 2 fique pequena, mas nós vamos dar uma boa ênfase em uma curiosidade. Como assim todo mundo era vegetariano? Gosta de carne, amor? Eu também. Imagina só todos nós que somos churrasqueiros vivendo nessa época em que a dieta era uma dieta vegetariana. Tá? É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Este vai ficar por aqui. Mais uma vez eu passo para relembrar você de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, pelo amor de Deus, para você não ficar fora de tudo que tem saído nesse canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 imagens aí que eu vi muito legais na internet, tá? Deus abençoe, fique com Deus, amém, fui!